Mulher é estuprada em Guarujá. O repórter Fabiano Roma tem os detalhes. Eram por volta das 3 horas da madrugada dessa última terça-feira. A vítima relata que andava aqui pela região do Morro do Maluf quando foi abordada por 2 homens em um carro prata. Ela conta que os homens chegaram a parar do lado dela, perguntar se ela tinha um isqueiro para disfarçar a ação. Logo em seguida, eles saíram do carro, a agarraram, a puxaram pelo pescoço, jogaram no banco de trás do carro e a vítima conta que foi levada para uma área de mata onde a violência sexual aconteceu. Até o momento, a polícia não conseguiu identificar os autores desse crime. O caso foi registrado na delegacia sede aqui de Guarujá e as investigações estão em curso. Imagens de câmeras de segurança vão ser usadas para tentar identificar os autores desse estupro. Esse é o segundo caso de estupro que acontece na região essa semana. O primeiro aconteceu na segunda-feira em São Vicente. Uma moça foi violentada dentro de um carro na Vila Ema, área continental da cidade. Até o momento, ninguém foi preso. Fabiano Roma para a Santa Cecília TV. E em São Vicente, polícia encontra corpo de travesti. O corpo foi encontrado por volta das 4 da manhã, boiando na praia do Itararé. Policiais militares acionaram os bombeiros que fizeram o resgate da vítima, do sexo masculino, que trajava roupas femininas e não portava documentos. O corpo foi levado para o IML de Santos, onde permanece sem identificação. O caso foi registrado no primeiro DP como morte suspeita. 5 pessoas foram presas em flagrante em Itanhaém, suspeitas de aplicarem golpes na cidade. A quadrilha criava anúncios falsos de aluguel para a temporada. Também foram apreendidos com um carro com placa adulterada, celulares e documentos falsificados. Os criminosos foram encaminhados à cadeia pública do município. O caminhão Quita Fácil da Caixa Econômica Federal está em Santos. O objetivo é atender clientes que têm interesse em pagar dívidas comerciais e habitacionais antes do Natal. Joseci não pegou fila e aprovou a iniciativa. Precisava atualizar um refinanciamento de uma dívida e eu acredito que eu vou conseguir fazer isso. Vai começar então o ano tranquilo. Com certeza. Atendimento personalizado e sem burocracia. Descontos também para pagamentos à vista. Tudo para facilitar a quitação de dívidas comerciais e habitacionais. O cliente só precisa vir munido de RG e CPF. No caso de empresa, o representante legal é devidamente identificado. E aí, a partir daí, a gente faz as consultas do nosso sistema, do qual a gente pode verificar todas as operações que o cliente tem conosco e qual que é o grande mote dessa operação e dessa campanha. É a gente atender desde o cliente que está tendo dificuldade para pagamento das suas prestações em dia, ou seja, ele pode fazer uma renovação da operação, aumentando o prazo e tendo uma redução na prestação. Ele pode ainda consolidar diversos tipos de operações de crédito em uma única também, para que ele tenha uma prestação menor e um prazo alongado, ou ainda pagamentos à vista, dos quais a gente faz uma análise e é possível conceder desconto sobre o valor total da dívida. A unidade móvel ficará aqui em Santos, na Praça das Bandeiras, até a próxima sexta-feira, dia 14 de dezembro, e o atendimento é das 10 da manhã às 4 da tarde. A expectativa é que a gente tenha um atendimento maciço aqui na Baixada Santista, visto que a gente está numa região de grande circulação, né? Então a gente espera atender em média aí mais de 100, 200 clientes por dia. Um dos equipamentos turísticos mais visitados do estado está com inscrições abertas para cursos de férias. As atividades são voltadas para crianças e adolescentes. Quem quiser aproveitar as férias para saber um pouco mais sobre como funciona o meio ambiente, como proteger, também conhecer um pouco mais sobre biologia marinha, tem uma grande oportunidade nos cursos oferecidos pelo Aquário de Santos. Quem vai contar essa história para a gente melhor é a Edna, que é a coordenadora de educação ambiental. Edna, férias com aprendizado, como é que é isso? Como funciona? Com certeza, férias com muita informação, diversão e interação. Os nossos cursos acontecem em janeiro, sendo que as inscrições já estão acontecendo e irão até o dia 22, sempre das 10 da manhã às 17 horas. E os cursos acontecerão em janeiro a partir do dia 8. Nós dividimos os nossos cursos em 3 faixas etárias, sendo que de 8 a 11 receberemos crianças de 5 a 7 anos, de 15 a 18 crianças de 8 a 11 anos
E a partir do dia 22 receberemos adolescentes a partir de 12 anos. Teremos cursos de tartarugas, conhecendo raias, conhecendo animais do costão rochoso, bastidores do aquário, teremos animais marinhos de nossas praias, sobre tubarões, vilões ou vítimas, né? Teremos também cursos sobre canudinhos, precisa proibir para deixar de usar, rede fantasma, que falaremos sobre petrechos esquecidos no mar, certo? E as crianças poderão se inscrever desde que venha o responsável com o documento deles e da criança e trazendo 400 gramas de leite em pó para cada curso inscrito. Então tá bom, só para a gente reforçar para quem está assistindo, as inscrições vão até quando? Irão até o dia 22, sendo que interrompe no domingo, certo? Dia 16 e dia 17, voltando dia 18 até o dia 22. Sempre aqui no aquário? Sempre no aquário, das 10 às 17, não paramos para o almoço. E tem que trazer um pacotinho de leite, é isso? 400 gramas de leite a serem doados para o Fundo Social de Solidariedade. Ok, muito obrigado, Edna, pela sua participação aqui com a gente. Fabiano Roma para Santa Cecília TV. Quarta-feira é dia de debate político aqui no Caderno Regional. O convidado de hoje é o cientista político Fernando Chagas. Chagas, boa noite, obrigado, viu, mais uma vez. Boa noite, um abraço a todos. Chagas, o governo Bolsonaro começa aí em meio a uma crise, a das denúncias do COAF a respeito do ex-motorista do Flávio Bolsonaro, que é filho do presidente eleito. Aonde isso pode chegar, Chagas? Tem um ponto que é fundamental. Um é o tempo da política. A resposta tem que ser rápida, e você sabe bem disso. E o outro lado é o tempo da justiça. A justiça é demorado, você tem direito a ampla defesa, contraditório, né? Pode levar anos e anos. Mas a política hoje, principalmente hoje, tem um presidente que foi eleito contra a corrupção, é fundamental esclarecer. Se não me falha a memória, ocorreu isso na quinta-feira passada. Hoje já é quarta, quase uma semana, e nenhuma explicação plausível. Principalmente do motorista, né? Que desapareceu e ninguém consegue falar com ele, né? Precisava, o próprio... No mínimo, ele teria que ter dado algum tipo de esclarecimento. E o próprio Bolsonaro, a assessoria política do Bolsonaro, deveria ter já trazido o motorista para se explicar. Isso vai tendo um desgaste, a equipe de transição já está preocupada, porque começa, antes de iniciar o governo, já começa um desgaste desnecessário. É necessário uma explicação urgente sobre o fato. E não adianta dizer, Irineu, que isto não é comigo. Envolve sim o presidente da República e envolve sim, não estou dizendo que tenha algo relativo a eles, mas envolve o nome do filho e o nome do presidente. Sim, trabalhava diretamente com o filho dele. Com o filho dele, né? E a coincidência, né, que foi divulgado pela imprensa é que os depósitos ocorriam justamente próximos em dias de pagamento. É uma prática que a gente sabe que existe em política, que é aquela de pagar uma caixinha, né? Sem levantar nenhuma suspeita, vamos esperar. Por isso tem que ter o esclarecimento. Claro. É normal na política. Agora, fica nesse campo da ilação. Porque ele não veio dar aqui, esclarecimento. Né? O que é normal na política? O assessor dividir o salário e colocar na conta de um único assessor. E a coincidência da data quando recebia da Alerj com o depósito. Não estou dizendo que isto... Vários funcionários depositavam na conta do motorista. Né? Era comum, isso é caixa 2 de campanha, né? Então tem que esclarecer. Bom, dois projetos que também estão intimamente ligados à eleição do presidente eleito, Bolsonaro, o Escola Sem Partido e também a reforma da Previdência, Chagas, foram arquivados e devem voltar à pauta só no ano que vem. Qual é a urgência desses dois projetos? A Escola Sem Partido não tem urgência nenhuma. É apenas um marketing, né, para mostrar para a população, principalmente a população conservadora, né, que ele quer mudar os costumes, os hábitos das escolas brasileiras. É uma proposta conservadora. É uma proposta conservadora. E ele tem que firmar muito nisso, porque vai ser o discurso dele, principalmente nos primeiros 6 meses. Por que nos primeiros 6 meses? É impopular, mas a reforma da Previdência ela é urgentíssima e ela vai demorar. Eu faria o contrário, Irineu, eu pegaria a proposta do Temer e já botaria em votação logo em fevereiro. Porque essa proposta já tramitou, não é? Está muito mais próxima de ser aprovada do que qualquer coisa. E o que mais impressiona, ele não tem uma proposta.
Ele não tem nenhuma proposta vaga, ele não tem uma proposta. Ele primeiro precisa elaborar uma proposta, levar para o Congresso, passar por todas as comissões, e eu vejo que a lua de mel com o mercado financeiro é curta, de 6 meses. E esses 6 meses são os 6 meses que ele vai levar para debater no Congresso. Eu acho um risco. E a proposta dele também de fatiar, né, essa reforma também já foi muito criticada. Né? Já assustou o mercado financeiro. As pessoas falam, que importância tem o mercado financeiro? Ou faz a reforma ou não faz. Ou não também, faz, né? Ou faz ou não faz. Agora, o mercado financeiro que dá confiança para que os investidores apliquem na produção e na infraestrutura. Bom, de todo o Ministério Bolsonaro, que teve aí o seu primeiro escalão completado com um anúncio do Ricardo Salles para o meio ambiente, quais são, na sua opinião, as que ele acertou e as que ele errou, se é que ele errou, na sua opinião, né? Vamos dizer que ele acertou na equipe econômica, né? A equipe econômica ele acertou. Também podemos dizer que ele acertou no Ministério da Justiça e da Segurança, embora tenha algumas restrições. É um super ministro. O Moro era um anseio popular, né? É um anseio popular. Então, ele é um populista de direita. Sim. Ele colocou o Moro como um escudo e o Moro aceitou, só que não pode demitir o Moro. Esse é o problema. Só que essa pasta do Moro, ela é muito ampla. Como é ampla da economia, mas a economia você tem pessoas que conhecem bem o mercado financeiro, precisa apenas se adaptar a finanças públicas. Agora o Moro não, o Moro era um juiz e não está acostumado com a administração. Ele vai cuidar muito bem da corrupção, vai cuidar muito bem da lavagem de dinheiro. E a segurança pública? A segurança pública é muito grave. Tem que tratar com os governadores e tem que, principalmente, mexer no sistema penitenciário. Isso é muito complicado. Bom, já que você citou aí governadores, falar um pouquinho de política estadual também, Chagas. O governador eleito João Dória anunciou ontem mais um ministro do governo Temer como secretário estadual a partir de 2019. O novo nome é o de Henrique Meirelles, que também disputou as eleições desse ano como candidato à presidência. Como que você está vendo essa montagem desse secretariado? Acho que são 8 já do governo Temer, né? Que ele vai utilizar na administração dele. Eu sei que muitos telespectadores não vão concordar, mas a administração do Temer era boa. O que estragou a administração do Temer? Foi a suspeita de corrupção. O Temer. Aquele dia 17 de maio, aquela conversa com Joelis Batista ali Porque se tudo aquilo não acontece, nós viveríamos em outro mundo hoje, né? Outro mundo. Provavelmente ele teria aprovado a Previdência, né? Várias coisas ele já teria resolvido. Né? Ali foi o grave erro dele. A equipe dele não é ruim. Espertamente, o Dória pegou a equipe dele, que já se conhece, e vai adaptar ao estado de São Paulo, que o estado de São Paulo, convenhamos, é quase um país, né? O que eu vejo no Dória? O Dória ele vai delegar, principalmente, para o CACAB, articulação política e também o comando do governo estadual. E para o Henrique Meirelles, o ponto fundamental, né? Que são as finanças públicas, né? E ele vai fazer o quê? Ele vai vender a sua imagem e vai vender os resultados do governo, porque ele tem pretensões maiores, em 2022, ser candidato à presidência da República. Aliás, o atual governador também já lançou sua candidata à prefeitura de São Paulo. Também, já. Ele disse que com o número de votos que ele recebeu, né, na cidade de São Paulo, ele está... E ele foi muito bem votado, bateu o próprio Dória na capital, né? É um nome para disputar com a reeleição do outro santista, né, que é o Bruno Covas. Agora, o Dória, no segundo turno, principalmente das eleições, tentou de qualquer maneira colar sua imagem, né, ao Bolsonaro, dizendo que apoiava o Bolsonaro e blá, 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 blá. De que forma isso ajuda ele em São Paulo, na administração dele em São Paulo? Não, ele vai se descolar. A imagem dele vamos dizer, de grande gestor, que ele pretende vender, ele vai se sobrepor à imagem do Bolsonaro. Porque essa equipe do Michel Temer já percebeu que o Bolsonaro vai ter dificuldades, muitas dificuldades, principalmente pela parte econômica. Então, o que eu vejo no Dória? O Dória vai vender a imagem de gestor, pegando justamente essa equipe. Qual foi o problema da equipe? Foi o que você falou, foi o Temer. Então, ele vai pegar essa equipe e mostrar que é um bom gestor, para se cacifar para o passado. Pouco a pouco, quando ele for vendo o desgaste, principalmente na economia, porque vai demorar para a economia se recuperar. Se essa reforma não sair, ele vai se descolar e mostrar, olha, o meu Estado está funcionando. Bom, o Bolsonaro disse que quer votar em 6 meses. Eu tenho minhas dúvidas. Irineu, difícil. Porque não tem uma proposta, muito difícil. Se ele já tivesse apresentado a proposta dele, se já tivesse início algum tipo de discussão em relação à proposta que ele vai apresentar,
Talvez você comece o ano já com algumas coisas, mais ou menos umas arestas já. Se ele pegasse a proposta do Temer, em 6 meses estaria. Agora, a partir do nada, primeiro, janeiro, recesso. Fevereiro... Não, a nova Câmara é só em fevereiro. Só em fevereiro. Discussão política e eleitoral das duas mesas, do Senado e da Câmara. Quem serão os presidentes? Que é a primeira discussão, né? Né? Aí nós vamos discutir a proposta, passar por todas as comissões. Não dá E o mercado financeiro, ele não vai esperar, ele quer uma... Ou então, como você falou, ele não tem reforma. Mas aí complica a vida dele também. Né? Não, acaba o governo no início. Ainda mais com as pautas bombas que foram aprovadas aí, aumentando ainda mais as despesas para o próximo... E esse é um ponto, Irineu, ele não tem articulação com o Congresso. Ele precisava já ter nomeado uma pessoa que tivesse articulação com o Congresso e conhecesse o Congresso. Para impedir essas votações que estão ocorrendo lá, né, que a gente sabe nesse final de mandato. Para mim, não vou perder mais nada, né, então que se dane, vamos aprovar tudo. Mas esse é o raciocínio. Ele tem que ter essa articulação política para impedir que isso vai estourar o quê? No colo dele. Com certeza, né? Bom, ainda nos governos estaduais, Chagas, e a sua relação com o governo federal, no final desse mês, termina a intervenção no Rio de Janeiro. Qual é a expectativa para o governo do Witzel lá no Rio de Janeiro em relação à segurança pública, à saúde financeira do Estado e as votações que também são necessárias? É preciso que se acabe com essa intervenção. E mais, temos uma nova intervenção agora em Roraima. Até por causa da reforma da Previdência, que é urgente, não para resolver o problema imediato, mas para sinalizar, tem que acabar a intervenção. Nos 2 estados, não só são 2 estados, são 14 estados no Brasil que têm dificuldades financeiras. No Rio, a dificuldade é maior, porque além da dificuldade financeira, tem a questão do crime organizado. Sim. Não adianta agora o Exército sair se o Estado não ocupar aquele espaço que o Exército vai deixar. Cria um vácuo, né? Cria um vácuo, o crime volta. Que pode piorar. Que pode piorar. Então, a dificuldade do novo governador do Rio de Janeiro vai ser bem difícil. Tem a dificuldade financeira, que ele até já pediu, né, socorro para o governo federal, e ainda vai ter essa questão do Exército sair e, de novo, o crime organizado tomar aquele espaço que o Estado hoje não tem condições de ocupar. Bom, Chagas, obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação e uma boa noite para você. Boa noite, até a próxima. Até a próxima. Os jogadores da Portuguesa Santista passaram essa semana por uma avaliação física. Os resultados vão ajudar na preparação para o Campeonato Paulista da Série A2. O atleta sobe em uma plataforma e salta. Todas as informações do movimento realizado vão para o computador. Falando assim parece simples, mas esse teste é o que há de mais moderno em avaliação física desportiva. Não só pré-temporada, mas também durante a pré-temporada, tanto para a relação de avaliar, identificar as assimetrias musculares, né, entre a perna, o membro direito e o membro esquerdo, também como dividir, né, cada fase do salto. Hoje o salto vertical é um movimento que ele simula todo o gestual de um esporte como o tênis, como o futebol, como o atletismo, como o vôlei e outros esportes. Então, através do salto vertical, através dessa tecnologia da plataforma de força, a gente identifica as assimetrias musculares, divide em cada fase do salto e consegue identificar se ele está com algum déficit em algum momento concêntrico, movimento excêntrico do gestual, né? E dessa forma você também prevenir lesões e também otimizar também o desempenho do atleta. Todos os jogadores da Portuguesa Santista fizeram o teste. A preparação física começou há um mês. Os resultados de hoje vão ajudar na afinação do elenco. Toda vez que se fala em salto, fala-se em força associado à potência, porque a potência é a força vezes velocidade. E isso que a gente mais busca no futebol. Então isso aí te dá uma medida mais detalhada e exata, onde você pode também insistir e inserir treinamentos na fase que ele mais necessita. O atacante Wesley, que veio da Inter de Limeira, diz que está cheio de expectativa. Ele ainda não atingiu os 100% da forma, mas está quase. É difícil a gente chegar no 100% porque a gente treina bastante, tem jogos, aí vai desgastando, mas faz todo esse trabalho antes dos jogos para a gente ficar a ponto de bala para poder dar sequência no campeonato. É uma divisão que já exige muito mais dos atletas do que da divisão da 3. Nós vamos jogar com as equipes muito mais qualificadas, com poder financeiro maior, né, e tudo que puder agregar, né, tanto para a comissão
comissão técnica e para os atletas, vai ajudar e vai ajudar muito. Aqui é um trabalho que previne lesões, né? Esse trabalho vai ser feito constantemente durante o campeonato, tá? Todos os jogos que a Portuguesa for realizar, tanto em casa quanto fora de casa, no outro dia vai ter uma recuperação lá no consultório do Tom. Tá, então eu acho que tem tudo para agregar e andar bem. O campeonato da Série A2 começa em 20 de janeiro de 2019. Competição difícil, mas por aqui a confiança e a garra prevalecem. A Portuguesa está subindo uma divisão A3 para uma divisão A2. A cota da federação já é menor do que as outras equipes, né? Por exemplo, tem equipe da A1 como o Santo André caiu para A2, a cota é o dobro da nossa. Então assim, provavelmente vai vir forte. Mas o Sérgio Guedes é bruxo, né? É mago, aí ele vai extrair leite de pedra aí, com certeza vai fazer um bom campeonato também. Em tempos de crise, uma opção é presentear nesse Natal com produtos feitos com as próprias mãos. Nós acompanhamos um dia de cursos no projeto Bangalô Cultural em Santos. Ervas, óleo vegetal, sal grosso, tudo foi triturado. Em poucos segundos ficou pronto um esfoliante corporal com hidratante. Marina experimentou e... Aprovadíssimo, realmente muito gostoso, a pele ficou bem agradável e cheirosa, realmente adorei. Nesta outra sala, oficina de bonecas Abayomi, que eram feitas nos navios que traziam africanos para as Américas. Elas rasgavam as suas saias e confeccionavam essas bonecas. E em cada nó dessas bonecas era colocado aí a sua intenção, né? Tanto é que o Abayomi, quando se traduz, é um encontro precioso. Para confeccionar a pequena boneca, nada de costura ou cola. Bastam nós nos pedaços de pano e um toque pessoal para transformar restos de tecido em arte. Porque você vai ver uma diferença de bonecas, uma diferença de sentimentos, e a gente traz com essas bonecas essa cultura. A gente consegue resgatar isso de uma maneira tão simples. Depois do que você aprendeu aqui, o que você pretende fazer? Passar esse ensinamento para frente, com certeza. Estes são alguns exemplos de que em tempos de crise é possível dar presentes de Natal com poucos gastos. É só colocar a mão na massa, como fazem alunos e professores do Bangalô Cultural em Santos. A ideia é chamar a atenção exatamente das técnicas muito simples, com pequenos materiais que você tem em casa, reutilizar e sair com presente de final de ano. O Bangalô Cultural fica na rua Álvaro Alvim, 145, no bairro do Embaré, em Santos. A edição de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.